As mudanças climáticas não é algo que pode acontecer no futuro. Ela já ocorre. Contudo, algo muito recorrente na atualidade é a postura que nega a relação do envolvimento humano como agravador da questão climática. Daí vem a pergunta: por que devemos acreditar nas mudanças climáticas? Para responder tal questionamento, é primeiro necessário contextualizar a importância e a função dos oceanos, além de entender o aquecimento global a partir do efeito estufa, para assim apresentar as evidências que comprovam a existência das mudanças climáticas e, consequentemente, derrubar o negacionismo. Os oceanos exercem uma importante função de regulação do clima global, redistribuindo a energia que chega em excesso na região tropical e levando até as regiões polares, onde há um déficit. Nas palavras de Ilana Weiner, professora do Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo, é como um ar-condicionado do planeta, no que se refere à circulação de calor. Com o derretimento das geleiras, consequência direta da alteração no clima, principalmente por elevação da temperatura, o oceano acaba sendo menos eficiente na redistribuição de calor. Assim, os mecanismos de circulação de água e transferência de energia térmica entre os hemisférios poderão sofrer muito com as mudanças climáticas. Para representar tal dinâmica, esse GIF expressa a célula de revolvimento meridional do Atlântico, a qual é uma circulação oceânica responsável por controlar o clima, o regime de ventos e a intensidade e duração das chuvas. O efeito estufa é o principal mecanismo responsável pela manutenção do aquecimento do planeta. Todo esse processo funciona basicamente da seguinte forma: a atmosfera terrestre possui e é composta por vários gases, que são um conjunto de partículas microscópicas que se movimentam constantemente, cuja função, de forma simplificada, é permitir a passagem de radiação solar e absorver a radiação infravermelha térmica, popularmente conhecida como calor, emitida pela Terra. Assim, o efeito estufa mantém a temperatura do planeta em cerca de 15 graus Celsius, de modo a garantir condições adequadas para a existência de vida, pois, sem ele, a temperatura da Terra seria de menos 18 graus Celsius. O problema é que, com o aumento da emissão de gases do efeito estufa, em consequência da atividade humana, todo esse processo é intensificado. Tal pensamento pode ser comprovado analisando o aumento cada vez maior de dióxido de carbono em média global sobre locais da superfície marinha. Nesse gráfico, podemos ver que a quantidade de dióxido de carbono registrada em outubro de 2021 era de 414 partes por milhões. Fazendo uma análise comparativa desde 1980, podemos ver que, no ano de 1980, o valor era de 340 partes por milhões, ou seja, em menos de um século, chegamos a registrar quase 80 partes por milhões a mais. As principais evidências que claramente comprovam as mudanças climáticas, segundo o portal do clima da NASA, são aumento da temperatura global, oceanos em aquecimento, o recolhimento das geleiras, a diminuição da cobertura de neve, a elevação do nível do mar, o gelo do mar Ártico em declínio, eventos recordes de alta temperatura e a acidificação do oceano. Um argumento, entre aspas, que o movimento negacionista aponta é a ocorrência, no contexto paleoclimático passado, de mudanças no nível do mar e clima da Terra, o que, para eles, legitima como normal o que está ocorrendo. Contudo, há muitas falhas nesse pensamento. Sim, é um fato a variação vertical no nível do mar nas eras geológicas passadas. Mas, ao contrário delas, não passamos por um período de deglaciação, onde condições naturais garantiriam essas mudanças. E sim, por uma maciça emissão de gases do efeito estufa. Por fim, é necessário observar o cenário atual com um olhar
crítico, valorizando o conhecimento científico e com a consciência de que os seres humanos e a natureza são uma unidade e, por conseguinte, não podem nem devem ser fragmentados. É uma característica necessária para superar as trevas que ofuscam causas de extrema importância e levam uma parcela da população a negar coisas já comprovadas cientificamente, como é o caso das mudanças climáticas. Então, é por tudo isso que você deve sim acreditar nas mudanças climáticas. Por hoje é só, te vejo na próxima. Tchau!